a todos. Diogo, eu vou projetar daqui, tá, os slides. Vocês estão me Perfeito, ouvindo? Leslie. Sim, amiga. Tranquilo. Bom, então vou dar aí continuidade, né? Falando. Ah, tá. Eu preciso que você, Diogo, eu preciso que você ative aí o compartilhamento para eu conseguir compartilhar. Vou liberar aqui. Uhum. Pode compartilhar. Obrigada. Bem, então, dando continuidade aí, né, aos assuntos, trago aí pela Cami e pelo João, e eu gostaria de contribuir aqui um pouquinho, né, sobre as emoções, trago aí nessa perspectiva do último livro ali de Reich, né. Meu nome é Leslie, eu sou daqui de Vitória, de Grande Vitória, do Espírito Santo, né? Estou aí no segundo ano aí da especialização, é algo que está sendo bem transformador na minha vida, né? E, e essa contribuição que o Reich ele vem trazendo nesse último livro, e aí eu confesso que... Calma aí, deixa eu ver o que eu... Ah, tá. E aí eu confesso que, como eu estou nova ainda nesse assunto, né, de olhar para esse tipo de abordagem, foi um livro que mexeu comigo uma vez que eu não li, comecei a fazer as leituras de outros livros. E justamente esse livro ele vem apontando para tentar provar ali, como a Cami trouxe, essa crítica que ele veio recebendo. Então, ele vem pontuando e citando outros livros anteriores onde ele aborda com mais profundidade. Então, o que ele vem trazer aqui, justamente, a percepção que ele traz ali das emoções, né? E ele bate muito ali em frente de trazer essa importância das emoções, que é esse movimento, o pulsar para a vida, né? E que para justamente a gente olhar e sair desses pensamentos místico, mecanicista, para trazer esse olhar para que, gente, olha aqui, eu estou olhando, está aqui a questão ali biológica, está comprovada, estou enxergando aqui através das minhas experiências, que a emoção está aqui, ó, dentro do nosso corpo. Dentro, ele traz essa importância da função, para olhar para essa função das emoções, para esse movimento da nossa vida, o quanto que ele está ali na nossa vida. E essas emoções, ele traz ali para justamente mostrar para essas pessoas, para esses pensamentos da época, de tentar olhar para cá e falar, gente, estamos vivendo aqui esse processo que está no nosso corpo. E essas emoções, ela tem uma função. Essa função, ela serve aqui para a gente interagir aqui com a sociedade. É uma autorregulação aqui de como a gente interage, é uma resposta também de como a gente interage aqui com o mundo à nossa volta e o nosso mundo interno também. E para isso ele foca, primeiramente, ali em 5 emoções, ele fala as 5 emoções primárias da vida, né? Aonde tem o prazer, que ele tem ali uma relação funcional, ele tem, e ele bate muito nessa tecla da sua função, da função ali das emoções, né? E aonde o prazer, ele tem ali o objetivo de trazer ali, de conduzir a descarga do excesso de energia que tem no nosso corpo. E ali a ansiedade, ela vem como uma base ali de cada ação da raiva, onde tem um excesso de energia que está bloqueada, né? E a raiva, ela vem ali com uma função de eliminar, de ultrapassar aquela barreira que é algo que é ameaçador, né? E a tristeza ele traz como algo que uma perda que foi familiar, algo que é familiarizado, que eu perdi. E o anseio ele traz como uma função de que o desejo de eu me conectar, de eu me conectar com outro organismo orgonótipo, um outro organismo vivo.
E aí, para explicar um pouquinho esse movimento, né, das emoções que ele traz, eu trouxe esse símbolo, né, que eu quis tentar representar aqui, aquele monitor cardíaco que a gente coloca quando a gente está no hospital e a gente precisa, dependendo do procedimento cirúrgico, a gente precisa acompanhar os nossos batimentos cardíacos. Então, e fazendo uma analogia com isso, então, o que seriam essas emoções? As emoções é esse movimento, esse pulsar, né? Então, eu estou pulsando, eu estou vivo. Agora, quando eu morro, o que o monitor faz? É uma linha contínua. Eu parei de pulsar. Então, ele traz justamente essa percepção, esse vínculo para provar. Olha só, gente, o quanto que a gente precisa parar de olhar para esse mundo mais místico, mais mecanicismo, e a gente precisa integrar e olhar para essas emoções e o quanto que ela faz parte da nossa vida, né? Bom, e aí ele fala também, aponta que nessa época as emoções primárias elas são racionais e as emoções secundárias elas são irracionais. E nessa compreensão ali a biológica da época era difícil de compreender. Então elas eram vistas como misturadas. Então, como as pessoas na época, os estudiosos na época, elas não conseguiam olhar aquilo de forma separada, até mesmo porque eles, ao contrário, eles não olhavam para essa questão mais biológica, né, do olhar das emoções ali dentro do nosso corpo, que ela faz parte do nosso corpo. Então, ele tinha isso era um dificultor também para eles enxergar. Então, eles enxergavam todas as emoções como irracionais e não conseguiam enxergar, né, a questão de que, não, as emoções elas têm a sua função, ela tem uma função de vida ali, né? Então, ou seja, trazendo aqui um exemplo, se eu estou num ambiente que eu sinto que ele é mais ameaçador, né? Então, o meu organismo, ele vai vir e vai trabalhar aqui em mim, né? Seja aqui com o coração palpitando, né? Seja ali um nó na garganta. Então, ele vai manifestar no nosso corpo para que a gente possa, o quê? Ir se alertando para quê? Para ficar com um comportamento mais cauteloso, com um olhar mais atento, para entender que esse medo que eu estou tendo do ambiente é porque existe algo ameaçador. Então, ele me prepara para lidar com aquela relação ali, né, no mundo em que eu estou interagindo. E então ele traz o movimento como função fundamental das emoções no protoplasma vivo. Então, como a Cami trouxe lá, esse movimento ele está dentro ali, ó, lá da parte líquida lá das células. Então, ele está ali se movimentando, pulsando, né? E a partir disso, a importância de o quanto que ele está dentro da nossa vida para pulsar ali a nossa vida. E aí ele traz justamente essa questão ali que dessa identidade funcional entre a emoção e o movimento plasmático, né? E as partículas mais primitivas do protoplasma, elas possuem sensações. Então, aqui ele mostra, até mesmo naquela experiência que ele faz com a ameba, que quando a ponta ali aperto com uma agulha na ameba, ela vai retrair. Se eu tiro essa agulha, ela expande. Então, ou seja, se o ambiente ele é ameaçador, a gente retrai. E se eu retiro esse ambiente ameaçador, eu consigo expandir. Então, ele fala dessa questão das sensações. Então, olhar para essas sensações corporais, olhar para o quanto que essa sensação de órgão, ela é importante na forma da gente lidar com a vida. Trazendo aqui como um exemplo, eu tive uma paciente, a dificuldade dela de perceber o corpo dela e isso dificultava dela lidar com o ambiente aqui na vida. Então, quando eu fui atender ela, ela me relatava a situação dela e ela fazia essas expressões assim, ó, apertando
travando o corpo todinho. E aí, quando eu fui conversar com ela, para falar, você percebe quando você fala isso, você está fazendo esse movimento aqui, você faz isso aqui com a sua mão, você torce o seu dedo todo. E aí ela virou e tomou um susto. Ela falou assim, não percebo, eu faço isso mesmo, né? Então, o quanto que isso é importante, como é que ela vai perceber ali o mundo, né? Se ela não consegue perceber ela mesma. Na verdade, ela percebe de uma forma distorcida. E o quanto que isso traz sofrimento, né? Então, o Reich, ele traz muito essa questão do olhar para essas sensações de órgãos, para que a gente também possa saber como lidar com as emoções, né? Como eu manejo elas e como é que é esse ambiente que está em minha volta, seja interno ou seja externo. E aí ele traz todas as emoções, reações e pensamentos de um organismo vivo são influenciados por seu próprio estado de movimento e expressão. Assim como todas as emoções e reações da vida surgem das sensações de órgãos e movimentos expressivos relacionados a ele. Então, eu constituo ali os meus pensamentos, às vezes, da forma como eu penso. Então, se eu estou mais agitado, mais ansioso, a forma como eu vou ver o mundo, ele vai ser de uma forma mais lenta, porque minha sensação corporal aqui, os meus pensamentos, vão estar todos agitados. Então, tudo que tiver em minha volta está devagar demais, né? Agora, se eu tiver aquele dia mais triste, mais para baixo, né? Eu vou olhar o meu mundo à volta com um olhar mais animado, né? Então, é por isso a importância de ter que olhar para essas sensações, para olhar para esse movimento que as emoções elas são como um filtro para a gente, um filtro de como a gente olha esse mundo, como é que a gente se relaciona com esse mundo. E como exemplo aí, eu trago a questão também do espelho ali, né? Então, aí eu tenho ali um espelho nítido e um espelho quebrado, né? Que Reich ele traz? Ele traz que essas sensações, né, essas percepções da realidade à nossa volta, né? É, elas são sensações e não o fato em si, é como a gente sente ali à nossa volta. Então, se eu olho para um espelho nítido, eu vou ter ali uma imagem, né, do objeto, né, sem estar distorcido. Agora, se eu olho para o espelho quebrado, eu tenho uma imagem distorcida dali do objeto. Mas em todos os dois casos, é a sensação ali que eu tenho em relação àquele objeto. Então, aqui, a natureza dentro e fora de nós só pode ser acessada pelo nosso intelecto através das impressões dos nossos sentidos, né? As impressões dos sentidos são essencialmente sensações de órgãos ou, em outros termos, procuramos experimentar o mundo que estão aqui à nossa volta. Então, olhando aqui também para um outro caso, aonde a paciente ela traz no seu discurso que ela conversando, ela tem uma dificuldade, ela sempre desentende com a mãe, né? Olhando o discurso dela, ela entra num discurso onde ela precisa analisar se ela está certa ou se ela está errada. E aí a mãe ela vem comunicando sentimentos, como é que ela se sente, como é que tá. E quando faz essas perguntas, quando a mãe expressa como ela se sente, quando faz uma pergunta para a minha paciente como ela se sente, ela não consegue responder. Ela tem dificuldade. Então, ela normalmente, dentro da sessão, né, dessa sessão específica, a gente conseguiu chegar numa percepção
do quanto que ela, através da própria expressão dela, ela fazia uma sensação de repulsa. E aí ela percebeu que dentro dessa discussão com a mãe, que ela entende como discussão, né? Ela percebeu que todas as falas que ela tem, seja com a mãe, seja com os amigos, ela tem dificuldade de entender o outro. E ela vai muito para a racionalização sem considerar as sensações ali, o sentimento. E aí, outra coisa que ela também percebeu, que ela tem dificuldade até mesmo de abraçar as pessoas que ela tanto gosta, né? Então, ela sempre evita muito. E aí, isso a gente foi associando o quanto que ela tem dificuldade de reconhecer e nomear as emoções que ela sente no corpo. Porque tudo que é voltado para ela tentar, a atividade que é para tentar ela sentir, olhar e tentar ver como é que ela se sente, ela parte para a racionalidade, ela foge. Ela não consegue ali adentrar, né? Então, o quanto que é importante, como é que ela distorce ali o mundo, né? A interpretação, porque ela tem dificuldade de acessar esses movimentos com ela mesma. E trazendo aí, né, a questão justamente do esse encouraçamento, né? O organismo encouraçado, ele vê a vida natural como algo ruim, ou seja, passa a perceber como algo ruim todas as atitudes autênticas sem contenção do organismo desencouraçado, contra as coisas espontâneas, prazerosas, entusiasmantes e vibrantes, e, acima de tudo, se opõe ao que é involuntário e livre do corpo. Então, ou seja, nesse caso que eu trouxe dessa minha paciente, ela tinha dificuldade de entender ali a espontaneidade da amiga, o jeito ali de expressar, da mãe expressar as emoções dela, de ser algo ali contagiante e a menina não entender por quê, que a mãe está feliz ou está triste por causa disso, né? Então, interpreta aquilo, o ser encoraçado, ele tem essa dificuldade de enxergar a vida como o ser que é desencouraçado. Então, o Reich, ele traz muito essa tecla para justamente mostrar aqui e trazer essa percepção, né, social que a gente vai construindo. E que a gente precisa olhar para esse movimento do corpo para conseguir interpretar e mudar essa visão social. E aí tem uma frase lá também que o Reich traz no livro, que é: se estiver correto que as filosofias da vida mecanicistas místicas atacaram cada qual o seu modo, o elemento vivo no animal humano, e se, além disso, estiver correto que o mecanicismo e o místico extraíram seus métodos de pensar da negação da vida. Só um minutinho, gente, que aqui eu não consigo enxergar. Deve ser igualmente correto o seu colapso será causado pela descoberta do processo da vida. Então, ele traz muito essa construção social, o quanto que a gente nega a vida, né? E se a gente nega a vida, né, esse processo que ele volta para a questão ali também das emoções, apontando, olha só, as emoções, o quanto que ela faz parte ali do nosso corpo, que ela faz a gente pulsar, fazer esse movimento, e a gente está nessa interação ali, a forma de interagir com o ambiente, né, tanto externo quanto interno. Então, a gente vai, o quê? Tendo uma distorção, um distanciamento dessa percepção corporal. E com isso a gente pode aumentar cada vez mais ali problemas até mesmo fisiológicos. E aqui, nessa imagem, ela também traz uma questão, né, de quanto que socialmente a gente vem cada vez mais com o discurso do trabalho, né? Isso não é de agora, já vem de bastante tempo. Então, ou seja, para você ser o melhor, você tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, esses tipos de pensamento, eles ajudam a gente a não perceber ali o nosso corpo, de ver, às vezes, a mãe que tem ali
que tem o teu filho pequeno e que tem ali seus 6 meses de licença, mas também é cobrada, né, socialmente, de que já tem que ir logo trabalhar, sendo que o fato de ser mãe e ter que cuidar de filhos já é muita coisa, né, para ter que lidar, e com isso a gente vai se desconectando, e a gente vai entrando numa sociedade de exaustão, de esgotamento, né? Por quê? Porque a gente não está olhando para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele dá sinais, né? E esses sinais a gente não olha. E a ponto de eu ter um paciente que chegar e virar para mim e falar, mas eu não vou parar de sentir essa dor, esse sofrimento, e eu fazer o convite, mas vamos olhar para essa dor, vamos ver o que, que essa dor está querendo dizer, o que, que esse sofrimento está querendo dizer, né? Não, ele queria ali uma formulazinha mágica, né? Não, não quero mudar a minha forma de viver, eu quero continuar nessa mesma dinâmica, mas eu quero uma formulazinha mágica para eu parar de sentir, né? Ele não quer olhar para esse sentimento de uma forma onde que eu possa ali entender o que é que na dinâmica da minha vida que está acontecendo que não está sendo favorável, que eu preciso fazer mudanças, né? E aí Reich, ele traz também como uma forma de provar, de trazer, né, esses questionamentos que ele vem tendo, que ele vem levantando lá no livro, e ele traz esse olhar para a criança, né? E ele traz um questionamento, né? Em vez de considerar, aliás, ao considerar a criança como um ser vivo, em vez de um futuro cidadão, as instituições se concentrariam nas necessidades básicas da criança e assim adaptar o modo de vida às leis do organismo vivo. Então, ou seja, o olhar do nosso olhar mais encoraçado, a gente olha a criança pensando no futuro cidadão, colocando ali, adestrando as crianças, né, para que ela se adeque ali a uma necessidade da sociedade, e não olhar para o organismo dela, para olhar para esse organismo vivo, as leis naturais, né, e com isso a gente vai o quê? A sociedade ela vai cada vez mais encoraçando a criança, né, para esse modo. Então, olhando ali a figura, ele traz que as crianças que elas vêm, né, nascem desencouraçadas, elas expressam ali as emoções no corpo inteiro, né? A gente não é fragmentado. Então, olhando ali a criança chorando, você vê que ela chora ali o corpo inteiro, né? O soninho ali da criança, né? Ele vai expressando ali, ó, né? Não dá para ver tanto, mas ele vai expressando todo ali o soninho dele. Então, o quanto é importante a gente olhar para essas crianças e ajudar nessa autorregulação de entender o que eu sinto e como eu vou criando formas de lidar com o que eu sinto, né? Ao invés de eu reprimir e tentar se adequar. E normalmente essas repressões, eu vou trazer como exemplo, eu fiz isso muito, confesso que eu fiz isso muito. E não vou desconsiderar que eu possa vir fazer hoje também, não, porque está tão colocado na sociedade, para a gente, internalizado, e às vezes a gente faz uma repressão do que a gente sente e um entendimento errado de olhar para essas emoções como algo negativo. Então, por exemplo, de ter lá, ver a criança chorando, né? Porque, vamos lá, né? A mãe não quis dar bala, alguma coisa nesse sentido. E aí você virar para a criança e falar: Nossa, chora não, você é tão linda. E nesse momento a gente está ensinando para a criança que ela não pode chorar, ela não pode expressar ali a tristeza dela, talvez porque ela não tem uma bala, né? Então, tem formas singelas que a gente vai reproduzindo socialmente que a gente impede da gente sentir. Então, o convite aqui também é olhar como é que eu estou expressando, como é que eu faço eu comigo mesmo, né? E eu para com o outro, que eu impeço o outro de expressar o que ele está sentindo. Ah,
E aí, através dos seus. Aí ele traz aqui que, através dos seus próprios movimentos e sensações de órgãos, o organismo vivo desencouraçado ele pode perceber e entender facilmente a motilidade dos organismos desencouraçados. Então, é muito mais fácil o organismo, a pessoa que é mais desencouraçada, ela conseguir lidar e entender ali, ele traz que é fácil de entender quem é desencouraçado, que é livre, vibrante, e fica com dificuldade de entender quem é encouraçado, e vice-versa também. O encoraçado ele tem dificuldade de alcançar para o que a vida vibrante que o desencoraçado ele vive, as expressões ali. Então, o organismo encouraçado ele perde o contato com o processo vital e a compreensão de suas funções, porque não pode sentir ou percebe os órgãos de uma forma distorcida, né? E aí a gente traz como exemplo uma pessoa com o peito rígido, o peito, né, com a sua rudeza. Então, eu como encouraçado, se eu tenho ali, eu tenho o peito mais estufado, rígido, para me proteger, dependendo da situação. Mas isso não quer dizer que eu preciso estar com esse peito estufado em todas as situações, e nem em todas as situações elas vão ser de forma talvez ameaçadora, que eu preciso desse peito para poder me proteger. Então, como é que eu flexibilizo isso para que eu não fique nessa situação o tempo inteiro? Então, isso também traz essa percepção da distorção ali do órgão. Então, o encouraçado, ele vai manter esse peito rígido o tempo inteiro, porque ele enxerga ali que ele necessita desse peito rígido em todas as situações, mesmo que não há necessidade. E aí, olhando aí para nossa, né, o nosso mundo de agora, as demandas, os conflitos aí da nova globalização que vem transformando o mundo e as nossas emoções. E é um alerta para a gente. A tecnologia ela é muito bem-vinda. Eu adoro a tecnologia, mas como é a forma que a gente está lidando com essa tecnologia hoje? Como eu utilizo essa tecnologia, né? Então, olhar para essa tecnologia para tentar também entender o quanto que eu estou deixando de fazendo essa cisão entre o corpo, o sentir e esse mundo ali tecnológico, fazendo uma descorporificação, né? Então, como a gente está andando socialmente para esse caminho de lidar com essa nova tecnologia, a forma ali também dos descartes, como o João trouxe, a questão da natureza, porque se eu não percebo a mim, como eu me sinto, como é que eu vou perceber e me conectar com o mundo aqui fora, né? Com a natureza, com o meu dia a dia, com as pessoas em minha volta. Então, eu estou aumentando essa cisão corporal ou eu estou ali me aproximando, né? Então, fica esse convite aí para essa reflexão. E aí, agradeço. E um convite que eu deixo aqui é: olhe mais para si, permita-se mais a sentir.